Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do Senhor inunde os nossos corações. Amém? E Deus derrame muitas bênçãos nesse dia sobre todos nós. E queremos agradar o Senhor nesse dia, não é verdade? Queremos fazer menção ao nome do Senhor, como diz o salmista. O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do nosso Deus. Então, nossa confiança está em Jesus, não é isso? E é assim que devemos caminhar, né? Firmes na presença do bom Deus. Não há nada nesta vida que possa derrotar um cristão, né? A única coisa que poderia ser grande obstáculo, Cristo já fez, né? Cristo já fez aquela obra maravilhosa na cruz, perdoando os nossos pecados, nos dando vida eterna. Então, aquele que tem Cristo, ele não precisa temer nada, ele só precisa confiar em Deus e ter certeza, né, da vida eterna, ter certeza do propósito, do amor, do cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida, não é verdade? Então, diante desse momento que estamos vivendo, temos a certeza que Deus está no controle, que Deus é soberano e que Deus permite, né? Nós estamos estudando sobre isso. Permite para cumprir um plano maior, para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Não é verdade? Então nós estamos estudando um tema muito interessante, pelo menos eu acho, e a gente pode aqui desdobrar esse tema, né? Perguntando na palavra os princípios que nós temos em Deus para a gente caminhar e a gente então entender, né? Por que Deus, que é bom, permite o sofrimento? Por quê? Não é verdade? Então, queridos, vamos caminhar no nosso roteiro, né, de estudo nesse instante. E depois os irmãos estarão fazendo seus pedidos de oração, tá bom? Nós estamos estudando esse tema ontem à noite, né? Ontem de manhã começamos, ontem à noite também continuamos no tema e avançamos no primeiro princípio, né? Que nós encontramos como resposta, né, a essa pergunta: por que permitiria Deus o sofrimento? E nós vimos então que o sofrimento, né, serve para nos alertar. E aí nós conduzimos aqui numa introdução mostrando que a dor, ela é necessária do ponto de vista que ela é um sinal de alerta. A dor é um sinal de alerta, uma sirene, né? É uma forma de dizer que algo está errado com o nosso corpo, na nossa mente, né? Enfim, a dor, o sofrimento também é uma forma de dizer que algo não está bom, que algo está sob ameaça, sob perigo, né? E a gente até brincou assim, imaginou, né? Criamos aqui na nossa mente como seria um mundo se não houvesse dor, né? Então, se não houvesse dor, muitas vezes a gente estaria passando por um perigo muito grande no nosso corpo e nós não teríamos sinais, sintomas de nada, porque sem a dor a gente não teria condição de saber se estamos bem ou não. E olhando do ponto de vista, né, de Deus a respeito do mundo, a respeito de toda a criação, a dor nos mostra que há algo errado no mundo. E a gente viu, captou lá, foi lá nas origens de Gênesis, e nós vimos que o mundo é um mundo caído, né? É um mundo que infelizmente, devido às más escolhas, né? E a gente brincou aqui também, né? Imaginou a questão, como é que, né? Deus nos criou seres pensantes, seres relacionais, assim como Ele é um Deus relacional. E ao criar
um Deus, ao nos criar, né, como seres pensantes, numa relação de proximidade com Deus, então Deus correu risco, né? Porque ele deu ao homem o livre arbítrio, ele deu ao homem a faculdade volitiva, além da faculdade psicológica, além da faculdade cognitiva, né? Que é nossa razão, né? Sentimentos, enfim, Deus nos capacitou com tudo isso e nos deu a capacidade de fazer escolhas, e diante disso nós, os seres humanos, né, devido à má escolha de Adão e Eva, então foi refletido em toda a criação, né? E tanto o homem, toda criatura, como toda a criação foi atingida pelo mal, e esse mal nós chamamos de pecado. Na verdade, é assim que a palavra de Deus disse. E aí vimos então que a dor é um sinal de que há algo errado com o mundo. E nós começamos então a entrar no segundo ponto, que há algo errado também com as criaturas de Deus, né? Por quê? Porque também nós somos alvos de atos cruéis das pessoas, não é verdade? Somos alvo também de ações espirituais, vinda de hostes espirituais, de demônios, de ações espirituais de Satanás. A gente não pode excluir isso do entendimento bíblico também, porque há um poder espiritual que age, irmãos, numa dinâmica muito interessante, né? Numa hierarquia, né? Numa capacidade de dominação que Satanás tem, né? Mas só que nós temos que lembrar que até isso está sob a permissão de Deus, não é verdade? Mas vamos começar aqui. As pessoas podem causar sofrimento, né? Como criaturas livres, né? Infectadas pelo pecado, as pessoas têm feito e vão continuar fazendo escolhas erradas na vida. E estas más escolhas muitas vezes afetam outras pessoas. Vamos lá para Gênesis, rapidinho. Vamos lá, abrir em Gênesis. Gênesis 4, 7 a 8 fala sobre um exemplo, um dos filhos de Adão, Caim, que decidiu matar o seu irmão Abel, né? Isso depois que o pecado entrou, pronto. Então houve o primeiro homicídio, né? Em Gênesis 4, 7, 8. Lameque, né? Descendente de Caim, se vangloriava de sua violência. Também está nos versículos 23 e 24. Sarai maltratou Agar, Gênesis 16, de 1 a 6. Labão defraudou o seu sobrinho Jacó, né? Gênesis 29, de 15 a 30. Os irmãos de José o venderam como escravo, Gênesis 37, de 12 a 36. A esposa de Potifar acusou José falsamente de tentar violá-la e por isso foi lançado na prisão, Gênesis 39. Faraó tratou com muita crueldade os escravos judeus do Egito, Êxodo capítulo 1. O rei Herodes mandou matar a todos os recém-nascidos que viviam em Jerusalém e nos arredores, com o intuito de matar a Jesus, Mateus 2, 16 a 18. Então, irmãos, a dor que outros infligem em nós pode ser devido ao egoísmo de sua parte, né? Ou você pode ser alvo de perseguição por causa da sua fé em Cristo. Através de toda a história, as pessoas se identificaram com o Senhor, né? E têm sofrido nas mãos daqueles que se rebelaram contra Deus. Então, nós podemos citar um outro exemplo bíblico, o apóstolo Paulo, né? Que antes chamado Saulo, ele foi um fanático, anticristão,
fez tudo o que pôde para dificultar a vida dos crentes e até colaborando para que eles fossem mortos. Está lá em Atos capítulo 7, Atos 7, 54 até Atos 8, 3. O próprio Saulo presenciou ali o apedrejamento de Estevão, né? Ainda Saulo. Mas depois houve a sua conversão, né? A caminho de Damasco, uma conversão dramática ao Senhor Jesus. E ele entregou sua vida a Jesus e passou a ser um homem usado por Deus. E suportou, depois disso, né? Depois de entregar sua vida a Jesus, suportou corajosamente todo tipo de perseguição por proclamar ousadamente a mensagem do Evangelho. Ele mesmo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, de 7 a 12, e 2 Coríntios 6, de 1 a 10, ele dá esse testemunho, né, de como servo de Deus, como proclamador da palavra, quantos desafios, quantos empecilhos, quantas barreiras ele enfrentou de pessoas, né? Quantas situações que ele teve que passar pelo amor ao Evangelho e a Cristo. Então ele podia até dizer que o sofrimento que ele estava suportando o ajudou a tornar-se mais semelhante a Cristo. E ele diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Isso é muito importante, irmão, a gente entender. Então, nós estamos debaixo do sofrimento porque há algo errado com o mundo. Há algo errado com as criaturas de Deus, né? E também podemos ver que o sofrimento pode ser causado por Satanás e seus demônios. A história de Jó é um exemplo vívido de como uma pessoa boa pode sofrer uma tragédia incrível por causa dos ataques de Satanás. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso, tomasse as possessões, a família e a saúde de Jó. Está lá em Jó 1, capítulo 2, né? E eu sei que isso estremece um pouco a gente, né? Da gente pensar sobre isso, como Satanás pode, se Deus permitir, irmãos. Aí você fala assim, então Deus está permitindo? Irmãos, não crie pânico. Nós temos que olhar para a palavra. No caso de Jó, Deus tinha um propósito na vida de Jó. Depois, no finalzinho disso aqui, eu vou falar o que eu penso sobre Jó, tá bom? Mas vamos aqui. De alguma forma e por razões próprias, Deus permitiu que Satanás devastasse a vida de Jó. Nós estaríamos propensos a comparar o que Deus fez a Jó como um pai que permite que um valentão da vizinhança espanque seus filhos somente para ver se depois disso eles ainda o continuam a amar seu pai. Mas, assim como concluiu Jó, esta não é a avaliação justa quando falamos de nosso Deus, que é sábio e amoroso. Nós sabemos mesmo que Jó embora não soubesse, mas ele era um exemplo de uma vida que passa por uma prova e se torna um testemunho vivo de como que Deus é digno de confiança. E Jó ilustrou que uma pessoa pode confiar em Deus e manter a sua integridade, ainda que a vida desmorone, qualquer que seja a razão disso, né? Porque Deus é digno de confiança. No final, Jó aprendeu que, mesmo que ele não entendesse o propósito de Deus, Deus tinha razões suficientes para agir e para fazer como ele fez. E que ele tinha razões suficientes para crer que Deus não estava sendo injusto, né? Cruel ou sádico ao permitir que sua vida se desfizesse de tal maneira. Ele testemunhou isso em Jó 42. Antes eu ouvia falar, agora meus olhos te veem. Irmãos, o que eu queria acrescentar aqui na vida de Jó é o seguinte, porque no capítulo 1 de Jó fala assim, que ele era um homem justo,
um homem reto. Enfim, aí a gente fala assim, mas como que Deus permite um mal desse sobre Jó, um homem bom, um homem que orava pelos seus filhos, um homem preocupado, né? Um homem justo, um homem bom, lá está escrito isso, um homem reto, né? Mas por que que Deus? E o que que Jó aprendeu ainda no final de tudo, que ele chega no capítulo 42 e diz que ainda aprendeu algo, que falou coisas que não conhecia? Bom, gente, deixa eu falar aqui. Tinha uma coisa sim na vida de Jó que Deus via. Jó, ele era aquele tipo de pessoa que achava que por sua justiça própria ele poderia então valorizar o seu caminhar com Deus. Sabe aquela pessoa certinha em tudo, mas que ao mesmo tempo ele se no íntimo, lá no íntimo dele, ainda que disfarçadamente, né? Jó se vangloriava de andar assim com Deus. Existe muita gente assim, irmãos. É boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa reta, justa em tudo que faz, honesta, né? Aquela pessoa que demonstra valores religiosos, tranquilo, sabe? Aquela pessoa, né, que está sempre ativa nas coisas de Deus, está sempre agindo com tudo, com muita certidão em tudo e tudo. Mas é óbvio, a grosso modo, nós que estamos olhando, a gente fala, nossa, que pessoa maravilhosa, justa, boa, né, reta, né, tem um testemunho muito bonito essa pessoa. Mas Deus conhece coisas, irmãos, do nosso coração muito mais profundo. E às vezes, lá no íntimo dessas pessoas, há um orgulho muito grande, né? E eu acredito, irmãos, que Jó, quando diz em Jó 42, que ele mudou de dizer que ele conhecia Deus de ouvir falar e agora os teus olhos veem, essa mudança, essa metáfora dele falar de ouvir para ver, são metáforas que mostram que existiu aí uma transformação dentro dele. E Deus quebrantou mais ainda. Se esse homem, olha só, olha como que Deus olha a nossa vida. Ele olha para a nossa vida e fala assim, sim, como Deus ama todas as pessoas, irmãos, não existe um amor diferente. Mas ele viu Jó e falou assim, eu vou permitir. Satanás veio, foi uma ideia de Satanás. Satanás queria provar para Deus. Sim, havia intenções malignas por parte de Satanás de querer, como diz assim, Deus, deixa eu tocar na vida de Jó e eu vou provar para você que as pessoas só te adoram porque o Senhor abençoa. Deixa eu tirar as coisas dele, que o Senhor vai ver que essas criaturas que o Senhor faz, né? Porque Satanás, ele tem uma ideia fixa na cabeça dele, né? No pensamento dele, que ele quer provar para Deus que ele, que foi feito também por Deus, né? Lembre que Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz. É assim que Paulo descreve. Ele era um anjo de muita autoridade dentro da hierarquia que Deus fez lá entre os anjos. E como então ele se rebelou, né? Ele se rebelou. Foi uma auto-rebeldia, né? Ninguém tentou ele sobre isso. Ele se tentou, ele se rebelou. E ele quer provar para Deus, ele quer dizer assim, o Senhor me fez assim, né? Eu sou errado, eu sou isso que eu sou por sua causa. Entendeu? Ele quer, e com isso, ele quer provar que tudo que Deus faz dá errado. Que na verdade, o homem criado por Deus também foi uma coisa errada que Deus fez. Olha só, ele quer porque quer justificar suas atitudes, ele quer justificar, ele quer tentar um caminho para sair dessa situação que ele mesmo se rebelou. É uma grande crise também que ele tem, que ele quer, ele tem poder.
E Deus permitiu isso. Só que Jó, foi a tentativa dele dizer assim, tá vendo? Jó é o que é, né? Mas eu vou provar que ele adora, ele faz tudo que faz, porque o Senhor abençoa. Deixa eu tirar tudo dele, o Senhor vai ver. E aí Deus permitiu fazer isso com a família, com os bens dele na primeira etapa. E aí Jó continuou firme, ainda que não entendendo. Entrou numa crise, sim, ele, né, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. Mas assim mesmo ele entendeu. Assim como ele disse, ele testemunhou isso. Se recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Ele disse isso em Jó 2:10. E aí, diante disso, vem a segunda etapa, né? Que aí Satanás pediu para tocar na saúde dele. Aí ele tocou. Ele ficou cheio de úlcera, de ferida pelo corpo. Aí vieram os amigos dele, né? Aí vieram os amigos como conselheiros, tentando achar uma justificativa para tudo aquilo, dizendo: ah, Jó, você pecou, né? Você deve ter feito alguma coisa errada para Deus estar fazendo isso. Aí veio um monte de ideias, né? Que cada um trouxe ali. E Jó entra numa crise, sim, mas não que ele fica abalado. Aí ele faz um monte de perguntas para Deus, né? Você vai ver uma série de perguntas que ele vai fazendo. Deus não respondeu nenhuma pergunta. Pelo contrário, em vez de responder, fez mais perguntas. Agora é Deus fazendo perguntas para Jó, principalmente ali no final. E perguntas falando assim, perguntas que remetiam a ideia assim: você sabe responder isso? Você que criou isso? Você sabe por que isso acontece? E Deus foi, descendo perguntas para Jó. E aí Jó chega a uma conclusão. Porque quando ele entende que na verdade Deus não tinha que dar respostas nenhuma para ele, que ele tinha que adorar a Deus e servir a Deus independente de qualquer coisa. Foi aí que Deus começou a trabalhar e Jó começou a entender a vontade, o propósito e por que Deus permitiu tudo aquilo. E como ele provavelmente entendeu que ele mantinha um certo orgulho, uma certa justiça própria para caminhar com Deus, aí ele disse o que ele disse: antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. E há uma mudança. E aí ele ora pelos seus amigos, né? Ele ora pelas pessoas, ele ora ali, e aí diz a palavra que quando ele faz essa oração pelos seus amigos, ora por tudo ali, com certeza uma oração de louvor, de gratidão, de um novo entendimento nessa relação com Deus, Deus desfaz tudo aquilo que Satanás fez e prospera em dobro a vida de Jó. Prospera em dobro a vida daquele homem. Irmãos, há sempre um propósito de Deus. Satanás, ele quer de todas as formas criar uma situação para estabelecer, né? É isso que eu disse, que ele quer provar de alguma forma que Deus, ele criou tudo errado. E Deus não criou tudo errado, irmãos. Deus criou de forma perfeita. O problema são as nossas escolhas. E as pessoas são más por causa do pecado. E Satanás, ele tem sua obra, né? Na vida ele tem essa permissão. Mas tem uma coisa, irmãos, até o fim dele está planejado. E ele sabe disso. A maior crise de Satanás. Por que ele investe tanto? Por que ele quer levar um tanto de gente com ele? Porque ele sabe o momento, o seu tempo tem fim. Entendeu? Mas por isso que Hebreus vai dizer que Jesus veio para desfazer, para destruir a obra do diabo. Pode crer nisso, meu irmão. Creia nisso. Fique firme. Fique firme em Jesus. O apóstolo Paulo também experimentou um problema físico que ele atribuiu a Satanás, sabia? Ele chorando, ele chamou esse problema de espinho na carne. Espinho na carne.
mensageiro de Satanás para me esbofetear. 2 Coríntios 12, 7. Ele fala sobre isso. Paulo orou para que o Senhor libertasse desse problema, mas Deus não lhe deu o que pedira. Em lugar disso, o Senhor o ajudou a ver como essa dificuldade poderia contribuir para um bom propósito. O problema fez com que Paulo fosse humildemente dependente do Senhor e colocou em uma posição na qual experimentou a sua graça. Está lá no capítulo 12, de 7 a 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Desculpa. Isso, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Então, ele chamou esse problema que a gente não sabe o que é. Tem muita especulação sobre isso. Mas Paulo chamou de espinho na carne. E ele atribui isso, esse problema físico, ele atribui a Satanás. E Jesus diz: minha graça te basta, Paulo. Transforma isso, né? Porque isso contribui para um bom propósito. Irmãos, Paulo, como foi um homem de Deus, um bandeirante do Evangelho, como diz Hernandes Dias Lopes, um homem próximo de Deus, um evangelista, um homem com ardor missionário muito grande. Irmãos, Deus então permitiu esse espinho na carne para que não acontecesse o que aconteceu com Jó, para que ele não alimentasse um orgulho dentro dele e que ele permanecesse firme na presença de Deus sempre, dependente de Deus. Então por isso que Deus não tirou esse espinho na carne dele, porque esse espinho na carne fazia com que Paulo cada dia andasse humildemente reconhecendo que toda aquela obra vinha de Deus na sua vida, que ele era um vaso, ele mesmo disse isso, ele era um vaso de barro, ele sempre falava isso, e que nós somos um vaso de barro, que temos um tesouro dentro de nós, que é quem? O Espírito Santo. Nós somos barro, irmãos, nós somos frágeis, e pode ter certeza, irmãos, que Satanás, ele quer pegar a gente nesses pontos frágeis da nossa vida. Né? Ele quer realmente, ele age muito forte quando a gente se encontra fraco nessa caminhada com Deus. Então, não dê bandeira para Satanás, não dê brecha para ele. Fique firme. A vida, temos muitos desafios, muitas lutas, muitas provações. E quanto mais a gente encher nosso coração de ressentimento, raiva, esses sentimentos de inveja, cobiça, ciúme, tudo isso que é o pecado na nossa vida, quanto mais nós atolarmos nosso coração de lascívia, né? Como diz a palavra, essa coisa, esse desejo sexual que nos permeia muitas vezes, quanto mais nos entregarmos à carne, quanto mais fazemos isso, mais Satanás encontra caminhos para nos tentar e para nos minar a fé, para roubar nossa paz. E com certeza, se ele tiver êxito, nos destruir, às vezes. Nos destruir. Infelizmente, irmãos. Mas assim, por isso que nós temos que ter a palavra, nós temos que ter oração, nós temos que ter igreja, sabia? Tem muita gente desigrejada aí, cheio de ressentimento com pastor, com igreja, com tanta coisa. Vença isso em nome de Jesus. É isso que Satanás quer que você olhe para a igreja de forma errada, vê as pessoas de forma distorcida, você alimente essa ideia: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. É isso que ele quer mesmo. Ele quer que a gente se alimente dessa nossa natureza pecaminosa e que a gente se sinta como vítima de tudo. E a gente se vê assim, e aí Deus fica cada dia mais, mais distante de nós. E quanto mais distante nós estamos de Deus, mais perto ele quer estar da gente, o diabo. Irmãos, vamos falar uma coisa. Quando que o diabo teve permissão de chegar tão perto de Jesus? Quando? Quando ele estava no deserto. 40 dias e 40 noites de jejum.
E ali ele teve a chance de tentar Jesus, mas Jesus não caiu em nenhuma tentação. E como é que Jesus venceu as tentações do diabo? Palavra. O diabo vinha com uma, ele vinha com a palavra. O diabo então viu que a tática de Jesus era a palavra, vinha com a palavra distorcida, vinha com a palavra fora do contexto, vinha com uma palavra, né? Como diz assim, fora do contexto. E Jesus não caía na cilada dele, porque Jesus sabia interpretar muito bem a palavra de Deus, as escrituras, e venceu o diabo, venceu o mal, venceu essa coisa toda, venceu o que o diabo queria fazer, mas ele não caiu. Se você olhar ali, as tentações foram na questão física, biológica, pão, comida, na questão também em outros aspectos, né, social, né, no aspecto emocional de Cristo, em vários aspectos ali você pode olhar que ele tentou achar caminhos e áreas na vida de Jesus para podê-lo fazer cair, mas ele venceu em nome de Jesus. Ele venceu. Então, queridos, não fique dando brecha, dando sopa, né? O inimigo, ele é mau e ele veio para matar, roubar e destruir. Isso mesmo, não tem outra coisa que ele quer fazer. Só que não fique achando que os demônios, irmãos, o Satanás ele trabalha nas esferas muito maiores do que a gente imagina. Essas coisas que a gente vê, irmãos, são demônios. Né? Na hierarquia, existe hierarquia no reino do mal também, viu? Existe hierarquia. E ele quer realmente levar o mundo a desacreditar em Deus, a desacreditar na obra de Deus, a fazer com que as pessoas desacreditem em Cristo, desacreditem na palavra, desacreditem em tudo. Tudo que vem de Deus, ele quer fazer o mundo desacreditar. Então, queridos, eu não vou ficar falando muito mais dele, não. Tá? Nós precisamos entender que, embora a maioria das situações que o inimigo age, né? Mas tem coisas, irmãos, tá? Que nem tudo está relacionado a Satanás. Existem enfermidades que vêm do mundo caído que nós vivemos. E existem coisas que estão relacionadas a Satanás, tá bom? Então, nem tudo é obra dele, né? Tem coisas que é obra da carne mesmo, né? Mas o Evangelho registra duas situações que me chamam a atenção, que são sofrimentos atribuídos a Satanás. Um homem cego e mudo, está lá em Mateus 12, 22, que é atribuído a Satanás, isso. E um jovem lunático, também em Mateus 17, de 14 a 18, esse jovem lunático, que também ali atribui a Satanás essa loucura, esse momento ali, tá certo? Mas não quer dizer que todas as enfermidades e situações são obras atribuídas a Satanás. Nós temos que ter muito esse discernimento bíblico aí, tá certo? Outra coisa, irmãos, vamos para o terceiro ponto. Se há algo errado com o mundo, há algo errado nas criaturas de Deus, e nós já vimos aqui que as pessoas podem causar sofrimento, o sofrimento pode ser causado por Satanás e seus demônios, e por último, há algo errado comigo. Muitas vezes, quando alguma coisa anda mal em nossas vidas, nós chegamos imediatamente à conclusão de que Deus está nos castigando por algum pecado, não é verdade? Então deixa eu ver as horas aqui, senão a gente pode criar um problema aqui no Instagram. Então, algo está errado comigo. Então, muitas vezes, quando alguma coisa anda mal em nossas vidas, nós chegamos imediatamente à conclusão de que Deus está castigando-nos por algum pecado que cometemos. Isso não é necessariamente verdade, viu? Como nós indicamos anteriormente, muitos sofrimentos que surgem na nossa vida são porque vivemos em um mundo imperfeito, em um mundo habitado por pessoas imperfeitas e seres com espíritos rebeldes. Os amigos de Jó
que estavam ali dando conselhos para Jó ali, creram erradamente que ele estava sofrendo por causa de algum pecado em sua vida. Está lá em Jó 4, 7 e 8, Jó 8, de 1 a 6, Jó 22, 4 a 5 e Jó 36, 17. Os próprios discípulos de Jesus chegaram a uma conclusão errada quando viram um homem cego. Eles perguntaram se o problema de vista foi devido a um pecado pessoal ou por algo que os seus pais haviam feito. Você pode abrir lá em João 9, versículo 1 e 2. E Jesus lhes disse que o problema físico no homem não estava relacionado a um pecado pessoal, nem a um pecado dos seus pais. Jesus disse ali que ali ele nasceu daquele jeito para a glória de Deus. Então a gente tem que entender que existe o sofrimento é provindo de outras circunstâncias, né? Tendo em mente essas precauções, nós precisamos lidar com a dura realidade de que alguns sofrimentos, sim, provêm como uma consequência direta do pecado. Ou seja, como uma disciplina de Deus para corrigir aqueles a quem Ele ama, ou como uma ação de punição que Deus permite na vida dos rebeldes neste mundo. Então, queridos, há sim sofrimentos que são atribuídos a uma vida errada, uma vida de pecado. Não é tudo, como eu disse agora há pouco, mas tem sim situações que Deus permite para, como forma de disciplina, como forma de correção. Então, se você e eu colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador, então nós somos filhos de Deus. É assim que João capítulo 1 fala, capítulo 1, versículo 12. Porque nos tornamos filhos de Deus em Cristo. E como tais, nós fazemos parte de uma família dirigida por um pai amoroso que nos treina e nos corrige. Ele não é um pai abusivo, nem um pai sádico que distribui golpes severos, porque esse ato perverso, esse ato não é característica do nosso Deus. Entendeu? Deus não é um pai abusivo, não é um pai sádico, não, de maneira nenhuma. Só que ele corrige. Nós temos que entender que ele é um pai justo. Deus tem um amor firme para com seus filhos, né? Deus tem um amor firme. Então vamos olhar aqui Hebreus 12. Eu vou ler Hebreus 12. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos. Então viveremos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, versículos 5, 6, 9 e 10. E para a igreja em Laodiceia, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus nos corrige, tá? E o rei Davi sabia o que significava, por exemplo, experimentar o amor firme do Senhor. Depois de seu adultério com Batseba e seu ato conivente de fazer com que seu esposo fosse morto numa batalha, Davi não se arrependeu até que o profeta Natã o confrontou com o fato. O Salmo 51 relata a batalha de Davi com a sua culpa e o seu choro e súplica de perdão a Deus. Em outro salmo, Davi refletiu sobre as consequências de quando encobrimos e ignoramos os pecados. Ele escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Salmo 32, versículo 3 e 4. Tá certo? Também nós encontramos em 1 Coríntios 11, 27 a 32, o apóstolo Paulo advertindo aos crentes que deveriam tratar as coisas do Senhor dignamente. E ali eles estavam agindo indignamente. Como participar da ceia do Senhor sem levar isto a sério. E isso traria disciplina. E Paulo explicou que essa disciplina no Senhor tinha um propósito. Ele disse: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Está lá, 1 Coríntios 11, 32. Então a maioria de nós entende o princípio de que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Nós esperamos que um Pai amoroso nos corrija e nos chame a uma nova obediência junto com Ele. Então, se Deus nos corrige, Deus também tem o lado do julgamento. Deus também age ao lidar com incrédulos teimosos que persistem em fazer o mal. Uma pessoa que não recebeu o dom de Deus, o dom da salvação, poderá ser alvo da ira de Deus no julgamento do futuro e estar exposta ao perigo de um juízo severo no presente, se Deus assim o decidir. O Senhor, por exemplo, enviou o dilúvio para destruir a uma humanidade em decadência. Está lá em Gênesis 6. Ele destruiu a Sodoma e a Gomorra, Gênesis 18 e 19. Ele enviou pragas aos egípcios, Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12. Ele ordenou a Israel que destruísse completamente as nações pagãs que habitavam na terra prometida. Está lá em Deuteronômio 7, de 1 a 3. Deus enviou a morte ao arrogante rei Herodes no Novo Testamento, Atos 12, de 19 a 23. E no dia do julgamento futuro, Deus revelará sua justiça perfeita a todos aqueles que rejeitaram o seu amor e a sua autoridade. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9. No entanto, eu queria dizer, irmãos, que aqui e agora, nós somos confrontados com as desigualdades. Por razões de sua sabedoria, Deus escolheu ainda retardar a sua perfeita justiça. O escritor de alguns salmos, Asaf, lutava com essa aparente injustiça da vida. Ele escreveu sobre os perversos que faziam mal sem serem castigados e até prosperavam, enquanto que muitos dos justos enfrentavam grandes problemas. Está lá no Salmo 73. O Asaf, ele ficou observando que pessoas más eram abençoadas e pessoas boas não eram. Então ele entrou em conflito com essa desigualdade. Mas isso também é característica de um mundo caído, irmãos. Mas não pense você, esses que acham que estão bom, que está bem, mas não tem Deus, eles vão enfrentar o juízo. É isso que Deus quer mostrar, tá certo? Então, no que diz respeito à prosperidade dos maus, ele disse: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O Asaf, no Salmo 73, entendeu que o problema é o fim deles, tá certo? Então, ao refletir sobre o Senhor soberano do universo, Asaf conseguiu ver as coisas novamente na perspectiva correta. Quando nós lutamos com a realidade de que as pessoas más estão literalmente cometendo assassinatos sem serem punidas e estarem envolvidas em toda sorte de imoralidade, nós precisamos nos lembrar de que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Então, a primeira parte da resposta, portanto, com respeito ao problema do sofrimento, é que Deus usa o mesmo, usa o sofrimento para nos alertar de sérios problemas. E a dor soa como um alarme que indica de que algo está errado com o mundo, com a humanidade em geral, e com você e comigo. Mas como vamos ver na próxima sessão, no próximo estudo, Deus não aponta somente
para os problemas, ele também usa os problemas para nos encorajar a encontrar soluções nele. É o que a gente vai estudar, o próximo tópico. Mas eu encerro aqui. Então, queridos, fica aí meu abraço bem forte, meu abacuque bem apertado para todos, tá bom? Até a noite. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Uma coisa que me chamou a atenção, lendo um artigo de um pastor muito conhecido, e ele me chamou a atenção para Gênesis capítulo 1, quando diz aqui, quando ele estava criando, fazendo a criação, o dia de Deus não é manhã e tarde, o dia de Deus é tarde e manhã, né? Você pode conferir lá, vou pegar só o verso 8 do capítulo 1 de Gênesis. E chamou Deus ao firmamento dos céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Então, enquanto o nosso dia é manhã e tarde, o dia de Deus é tarde e manhã. E esse autor desse artigo me chamou a atenção que quando a gente vai dormir e vamos descansar, né? Porque a noite é tão importante para isso, para o nosso descanso. Pode ser dito como um Shabat também, né? Um tempo de descanso. E enquanto nós estamos descansando, enquanto nós estamos dormindo, Deus está na metade do dia dele. Ele já está preparando um novo dia para nós. Por isso que Deus está sempre trabalhando em favor, né? Em nosso favor. Que privilégio, irmãos. A gente dorme e Deus está trabalhando. Nosso dia é manhã e tarde. E o dia de Deus é tarde e manhã. Foi algo muito importante para mim ter lido isso essa semana. E como é bom a gente entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alan Taques, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Estou aqui todos os dias de manhã, exceto na segunda, e à noite, junto com o nosso ministro aí, Fagner, ele fazendo esse momento de louvor, essa live musical. E em seguida nós vamos fazer nossas lives devocionais. Estou em sequência de um roteiro de estudo. Estamos estudando sobre o tema do sofrimento, né? Com uma pergunta muito interessante: por que Deus, que é bom, permite o sofrimento, né? Por que Deus, que é bom, que é justo, um Deus que me ama, por que Ele permite o sofrimento? E nós estamos estudando esse tema e nos aprofundando dentro da palavra, buscando respostas. Obviamente é um assunto complexo, é um assunto que realmente encontramos muitos viés aí, mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela quer nos responder sim aquilo que é necessário, né? Aquilo que é suficiente para a gente manter a nossa esperança e a nossa fé viva em Deus, não é verdade? Então, queridos, vamos dar sequência aqui, né? E dar sequência ao nosso caminhar com Deus aqui, né? Nós estamos certos de que Deus está agindo sobre a igreja, amém? Então vamos ler Romanos 5, é um texto base só, não é o texto que eu vou fixar. Nós estamos fazendo um estudo temático, né? Mas nos diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, nós estamos caminhando com essa pergunta: por quê? Porque Deus, que é bom, que é justo, que nos ama, permite o sofrimento. E começamos então a encontrar respostas. E a primeira resposta que nós encontramos, por que o sofrimento, é porque o sofrimento nos alerta. Nós falamos isso nas devocionais de ontem, e hoje de manhã nós concluímos, né, que a dor é uma forma de nos sinalizar, de nos alertar. Então a dor soa como um alarme que indica que algo está errado com o mundo, com a humanidade em geral, comigo, com você. Mas não é só isso que o sofrimento traz. Ele não só nos alerta dos problemas, mas também nós vamos ver agora que o sofrimento também é uma forma de nos encorajar a encontrar soluções, a encontrarmos saídas. O sofrimento, ele também serve para nos guiar. Então o sofrimento nos alerta e o sofrimento também nos guia. Então o sofrimento também tem isso. É interessante, irmãos, que quando uma pessoa se afasta de Deus, né, quando ela se afasta do Senhor, muitas vezes ela coloca a justificativa desse afastamento diante do sofrimento, né? Mas também é curioso que é também justamente o sofrimento para algumas pessoas se torna responsável para elas se aproximarem, para elas obterem uma nova direção na vida delas, né? E isso faz com que o relacionamento dela com Deus passe a ser diferente, né? Então, para algumas pessoas, o sofrimento serve de justificativa para o afastamento, mas para outras pessoas o sofrimento se torna uma forma de a pessoa se aproximar de Deus, né? E esses efeitos tão diferentes nas pessoas só tem uma resposta, só tem um jeito da gente entender. É que as razões estão arraigadas nas pessoas e não nos eventos da vida. Isso está dentro da maneira, da leitura que a pessoa faz daquele sofrimento. Eu me lembro de eu não lembro mais o nome, mas eu me lembro de um grande pregador, né? Ele era muito um pregador muito comunicativo, né? Um pregador assíduo, eloquente, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele abandonou a fé. E ele, numa entrevista que eu me lembro, ele chamou o cristianismo da religião dos perdedores. Ele falou isso do cristianismo, que o cristianismo é a religião dos perdedores. E a questão é o seguinte, que quando esse pastor, quando ele era jovem, ele estudou muito a palavra de Deus, era um estudioso, e ele estudou e frequentou um colégio cristão, cresceu no ambiente realmente cristão. Ele foi muito zombado muitas vezes quando jovem, mas ele resistia à zombaria, dizendo que ele acreditava, que ele era, né, ele cria na salvação de Deus, né? Só que quando adulto, muitos anos depois, já adulto, né, já um pregador mesmo, ele passou por uma experiência muito dolorosa, uma experiência na família dele. A irmã dele foi acometida de uma enfermidade muito cruel, muito difícil. E essa enfermidade se arrastou por 5 anos.
na vida dessa irmã dele. E esse sofrimento da irmã, arrastado aí por 5 anos, né? Sem encontrar cura, sem encontrar alívio para aquele sofrimento, esse pastor, então, ele ficou fortemente desiludido com Deus. Ele orou muito, pedia muito a Deus para curar sua irmã e tal, mas Deus não a curou e a levou. E isso trouxe essa frustração. Ele ficou desiludido e ele então começou a perder a fé. E quanto mais ele foi perdendo a fé, é como ele disse, mais ele foi se sentindo melhor. Que pena, né? Que pena. Mas por outro lado, irmãos, nós temos o testemunho de uma mulher. Ela até escreveu vários livros, né? E um autor muito famoso, né? Alguns de vocês devem ter lido alguns livros do Philip Yancey. Philip Yancey cita essa mulher chamada Joni Eareckson Tada. Ela sofreu um acidente numa piscina, se eu não estou enganado, e ela ficou paralítica. No mergulho que ela fez, ela ficou num acidente de mergulho, né? Ela ficou paralítica. E Joni Eareckson Tada, Philip Yancey descreve que a transformação de Joni foi gradual, né? Essa transformação pela palavra de conversão a Cristo. Porque a princípio Joni achava impossível reconciliar a sua condição com a sua fé em Deus, um Deus que ama. Ela entrou em crise. Como que Deus me ama e permitiu isso comigo? Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Ficou paralítica. E então ela não conseguia conciliar a fé com Deus que ama. Mas Deus foi tocando a vida dela. E aí essa decisão, a decisão mais o começo, né, de uma decisão mais firme com Deus, de entender o que Deus fez com ela, foi através de uma amiga dela, uma amiga muito íntima, chamada Cindy. E certa vez a Cindy falou com ela assim: Joni, você não é a única. Você não é a única pessoa, né, que ficou paralítica, assim que ela quis dizer. Jesus sabe o que você sente afinal, porque ele também ficou um dia paralisado. E Cindy começou a falar de Jesus na cruz. Começou a descrever Jesus na cruz para Joni, falando assim: olha, Jesus ficou pregado na cruz. E ele ficou paralisado por pregos. E aí Joni, estimulado por aquela palavra da sua amiga Cindy, aquilo então mexeu com ela. Como o Philip Yancey descreve no livro que ele escreveu, Deus Sabe Que Sofremos. Esse livro existe em português, da editora Mundo Cristão. Ele fala assim: esse pensamento deixou Joni intrigada. E por um instante ela afastou a sua mente de sua própria dor. Nunca lhe havia ocorrido que Deus pudesse ter sentido as mesmas sensações penetrantes que agora traspassavam o seu corpo. A compreensão desse fato foi profundamente confortante. Está lá no livro do Philip Yancey, página 134. Então, irmãos, em lugar de continuar a busca por uma resposta para o porquê desse acidente, né, esse acidente devastador, Joni Eareckson Tada foi forçada a depender mais fortemente do Senhor e a olhar para a vida como uma perspectiva a longo prazo. Yancey disse mais acerca de Joni, disse assim: ela lutou com Deus, sim, mas ela não se afastou dele. Joni
agora chama o seu acidente, né? Hoje, Johnny é uma mulher que testemunha para o mundo todo e faz do seu acidente, da sua experiência, uma pregação, um ensino, um testemunho para muitas pessoas. E muitas pessoas têm se convertido por causa do testemunho de Joni Eareckson Tada. E ela chama esse acidente, hoje, de um glorioso intruso que entrou na vida dela. E ela afirma que foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Deus usou este acidente para chamar a sua atenção e guiar os seus pensamentos na sua direção. Se você quiser ler isso na íntegra, com mais efeito do que eu estou dizendo, compre esse livro do Philip Yancey. Deus sabe que sofremos, Mundo Cristão. E você vai ler nas páginas 134, 137, 138, a história toda dessa mulher. Então, irmãos, o princípio de que o sofrimento pode produzir uma dependência saudável de Deus é ensinado também na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas à igreja de Corinto, ele diz assim, pode abrir aí comigo, 2 Coríntios 1, de 8 a 9, ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Prestar atenção, Paulo está dizendo que ele teve várias tribulações. E ele descreve aqui para a igreja de Corinto que ele passou por uma tribulação na Ásia muito forte, a ponto de desesperar até a própria vida. Você vê que ele usa palavras bastante fortes para dizer que não foi um sofrimento qualquer, foi um sofrimento agudo, severo, que de alguma forma foi acima das suas forças. Mas ele, diante da sentença da morte, ele entendeu que ali era momento de não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. É isso, irmãos. Não tem outra coisa. Uma ideia semelhante pode ser encontrada também em outros comentários do apóstolo Paulo a respeito dos seus problemas físicos. Eu já citei isso e vou citar novamente. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Então Paulo acrescentou, nesse mesmo texto, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O sofrimento, irmãos, tem a sua maneira de nos mostrar quão débeis, quão frágeis, né, são os nossos próprios recursos. E o sofrimento nos força a repensar as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos alvos, os nossos sonhos. Talvez até agora, até antes da pandemia, você nunca tinha pensado que você estava indo por um caminho tão oposto a de Deus. Talvez você nem prestou atenção de que, na verdade, você estava se afastando de Deus com suas prioridades, com seus sonhos, com seus valores, e você nem percebia isso. E aí teve que vir toda essa situação para Deus permitir a você e a mim, a todos nós, a repensar a vida, a ressignificar nossos sentimentos, a ressignificar nossos sonhos, enfim, ter uma mudança que até então a gente não
Não percebia. Ele nos força a repensar isso no sofrimento. Se nós não nos afastamos de Deus, né? Isso é verdade, se nós não nos afastarmos dele, ele tem a sua maneira de dirigir nossa atenção para as realidades espirituais. Então o sofrimento nos força a avaliar a direção das nossas vidas. E aí que vem as escolhas. Ou nós nos desesperamos e vivemos o nosso sofrimento como se fosse a instância final da nossa vida, né? A gente se desespera e fala, pronto, chegou, acabou, né? Ou seja, a gente se centraliza nossa atenção nos nossos próprios problemas presentes, ou nós podemos escolher ter esperança, reconhecendo o plano de Deus a longo prazo. Foi o que nós lemos aqui em Romanos 5, né? E o versículo 5 fala, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, nós sucumbimos e desesperamos, ou nós confiamos e nos apegamos à esperança em Deus. Eu tenho uma passagem bíblica aqui que eu acho que é crucial. Eu queria que você pudesse abrir lá. Hebreus 11. Todo mundo conhece Hebreus 11 como o capítulo da galeria da fé. Não é isso? Deixa aberto lá. Hebreus 11. Hebreus 11 é uma palavra que assegura que seja a vida magnífica ou não, que a vida seja boa ou não, a nossa resposta deve ser sempre com fé. E essa fé não é uma fé qualquer, é uma fé baseada na sabedoria, no poder e no controle de Deus. Não importa o que suceda, é o que diz Hebreus 11, de alguma forma a mensagem dele é essa, né? Hebreus 11 está dizendo que não importa o que suceda, eu tenho boas razões para confiar em Deus, da mesma forma como os grandes homens e mulheres da palavra também esperaram em Deus. Um exemplo disso, Hebreus 11 elenca Noé. Noé, irmãos, foi um homem que passou 120 anos esperando que Deus cumprisse a sua promessa de um dilúvio devastador. Isso está lá em Gênesis 6:3. 120 anos ele teve que esperar para ver a promessa de Deus cumprida. Ele levou quase 100 anos construindo a arca. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão esperou muitos anos agonizantes antes que finalmente nascesse o filho que Deus prometera a ele. Teve que esperar. José, né, o governador do Egito, José, ele foi vendido como escravo, colocado numa prisão injustamente, mas por fim, lá na vida, né, quando ele é colocado como governador do Egito, ele se viu como que Deus usou toda aquela história dele para um propósito maior. Ele mesmo fala isso para os irmãos ficaram com medo, né, de que ele iria vingar. E José disse, não, meus irmãos, Deus transformou todo esse processo difícil, doloroso e sofrível que vocês fizeram comigo. Eu passei por todo esse sofrimento, mas Deus transformou em bênção, porque ele tinha um propósito maior. E José então entendeu como Deus usou todo esse mal aparente em sua vida para um bom propósito. Está lá em Gênesis 50:20. Moisés, nós estudamos Moisés há poucos dias, né?
Moisés esperou até completar 80 anos de idade antes que Deus o usasse para ajudá-lo a libertar os judeus do Egito. E mesmo assim, liderando aquelas pessoas de pouca fé, foi uma luta para aquele homem. A gente viu, nós estudamos a vida de Moisés. Mas Hebreus 11 também enumera pessoas como Gideão, Sansão, Davi, Samuel, homens que viram grandes vitórias ao viverem para o Senhor. Mas o que mais me chama a atenção de Hebreus 11 é no versículo 35. Vamos ler lá? Hebreus 11, 35. Diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Irmãos, no meio dessa galeria de homens de fé, ele fala aqui que homens, pessoas, tiveram que suportar sofrimentos incríveis. Pessoas que morreram sem saber por que Deus permitira que elas passassem por tais tragédias. E essas pessoas foram torturadas, escarnecidas, açoitadas, apedrejadas, partidas ao meio, apunhaladas, maltratadas e forçadas a viver como párias. E Deus havia planejado que somente numa perspectiva eterna, a longo prazo, a sua fidelidade durante as provas seria recompensada. Você pensa o seguinte: o sofrimento que passamos, as dores que passamos nessa vida, irmãos, a longo prazo, quando a gente olha a longo prazo, né, na perspectiva de Deus, nós seremos recompensados. O importante é não perder a fé, ficarmos na presença de Deus. Então, queridos, a dor nos força a olhar além das nossas circunstâncias imediatas. O sofrimento nos leva a fazer perguntas decisivas como: por que estou aqui? E qual é o propósito da minha vida? Né? Ao analisar tais perguntas e encontrando as respostas no Deus da palavra, nós encontraremos a estabilidade que necessitamos para suportar até o pior que a vida poderia nos afligir, porque sabemos que esta vida presente não é tudo o que existe. Para o cristão, ele sabe que esta não é a vida total, essa não é definitivamente tudo que iremos viver, irmãos. Aquele que crê em Cristo, né? Aquele que anda com Cristo, aquele que é servo de Cristo, ele sabe que o porvir será melhor que esta vida. Então, se sabemos que um Deus soberano está acima de toda a história humana e unindo tudo numa peça de tapeçaria bonita, que em última instância o glorificará, então nós podemos ver as coisas com uma melhor perspectiva. É assim que Deus quer que a gente mude nossa visão da vida e das coisas. Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo escreveu, olha o que ele disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Paulo não estava vendo os nossos problemas de forma superficial, não. Mas ele estava dizendo aos crentes que vissem as dificuldades presentes à luz da eternidade. Os nossos problemas podem ser de fato bastante pesados, não estou dizendo que são leves, não. Mas
Mas Paulo diz que quando comparado às glórias inacreditáveis que esperam por aqueles que amam a Deus, até as circunstâncias mais tenebrosas e pesadas dessa vida se desvanece diante da glória que Deus tem reservado para o seu povo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Nós precisamos ver um exemplo mais. Talvez a ilustração mais significativa que podemos considerar, irmãos. Eu acho que essa ilustração, não é nem ilustração, esse fato se torna um exemplo de grande importância para as nossas vidas. É Jesus. Jesus esteve pendurado na cruz numa sexta-feira e que o mundo comemora esse dia, a Sexta-feira Santa, não é assim? É dito Sexta-feira Santa. Mas naquele dia, naquela sexta-feira, irmãos, não tinha nada de santo, não. E nem um dia bom. Não foi um dia bom. Aquela sexta-feira foi um dia de sofrimento intenso. Foi um dia de angústia, de escuridão. Um dia de desalento. Foi o dia em que Jesus se sentiu completamente só. Só. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o dia em que Deus parecia estar ausente, silencioso. Quando parecia que o mal estava triunfando. As esperanças se dissipavam. Foi um dia tenebroso, foi um dos dias mais complexos e difíceis que essa humanidade passou, irmãos. E que quem experimentou tudo isso foi Jesus naquela cruz. Se a vida de Jesus, se a história de Jesus ficasse ali, irmãos, ai de nós. Mas esse evento grandioso, foi dia grandioso, ainda que tenebroso e difícil, foi um dia grandioso. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas aí veio o domingo. E o domingo Jesus ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. E esse evento grandioso colocou a sexta-feira sob uma luz diferente. Colocou a sexta-feira da morte numa perspectiva diferente. A ressurreição deu um significado completamente novo àquilo que acontecera na cruz. Em lugar de ser um momento de derrota, se tornou um dia de triunfo e de vitória. Nós também podemos olhar para o porvir, irmãos. Nós podemos suportar as nossas sextas-feiras. Essas sextas-feiras negras e difíceis da vida. E somos também capacitados para olhar para elas como algo bom, porque nós servimos ao Deus do domingo. O Deus do domingo. Assim, quando os problemas chegarem, irmãos, quando as lutas vierem, quando as tempestades da vida virem com toda a sua força, os ventos fortes da vida vierem, quando vir aquela nuvem negra, lembre-se disso. Deus usa tais situações para guiar-nos a Ele, para termos uma visão de vida a longo prazo. Ele nos chama a termos confiança, a termos esperança e a esperar nele.
cristianismo, o próprio Jesus nos ensina. Na vida dele houve uma sexta-feira, mas em seguida veio um domingo, o domingo da vitória. Então, queridos, o sofrimento nos guia, nos direciona, faz a gente repensar a vida, faz a gente valorizar a vida, faz a gente repensar nosso relacionamento com Deus e faz a gente perceber que em Cristo, em Deus, nós podemos confiar, esperar e ter a certeza de que o domingo virá. Em nome de Jesus. Alimente-se dessa palavra, querido. Se fortaleça no Senhor. Encha seu coração da alegria do Senhor. Encha dessa palavra, dessa certeza. Se o sofrimento nos alerta, ela também nos guia. Se o sofrimento nos faz perceber que há algo de errado, por outro lado, o sofrimento também nos faz enxergar na perspectiva da eternidade. Aquele que vive a sua vida somente para esta vida, miserável homem é. Paulo disse isso. Nós vivemos da perspectiva da glória de Deus. Nós vivemos da perspectiva do último dia. Nós vivemos da certeza da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Teve a sexta-feira, mas teve o domingo, em nome de Jesus. Eu comecei essa live citando Gênesis, de um artigo que eu li, que enquanto o nosso dia é manhã e tarde, lá em Gênesis, quando Deus criou tudo, o dia de Deus era tarde e manhã. E aquilo não está à toa ali, não. Não houve um erro de grafia ou de ordem. É porque enquanto para nós, é manhã e tarde, para Deus é tarde e manhã, é porque enquanto nós dormimos, Deus já está na metade do seu trabalho e trabalhando por nós e agindo, preparando tudo. Deus está sempre à frente das nossas vidas, irmãos. Deus está sempre à frente de tudo. E essa certeza pode nos garantir esperança, alimentar nossa fé, para que a gente continue com uma fé firme, crendo, esperando no poder de Deus. Esperando em Deus, esperando no Senhor. Então, queridos, Salmo 127. Quero terminar essa live orando, mas antes lendo Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Grifem esse finalzinho, vou repetir. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amanhã de manhã.
Um Abacuque bem forte, bem apertado. Tchau, tchau.